dados do mercado norte-americano de trabalho e também informações relativas às tensões entre a China e Taiwan, entre alguns outros destaques. Esses são alguns dos temas que nós falaremos no vídeo de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama. Hoje, segunda-feira, dia 10 de abril de 2023. Meu nome é Jader Giacomelli, especialista em investimentos aqui na casa. E vamos dar início a tudo o que está acontecendo nos mercados no dia de hoje. Tudo aquilo que está movimentando os investimentos e as economias. Você que é novo no canal, não se esqueça de fazer a subscrição e também de dar o joinha no vídeo que nos ajuda bastante. Vamos fazer os algoritmos também trabalharem. Pois bem, vamos lá então. Vamos compartilhar a tela, por gentileza. Hoje é um dia, como nós... Claro, ontem foi feriado de Páscoa, né? Uma vez por ano, todo mundo sabe disso. E nós temos também feriados que acabam acontecendo. Nós temos aqui um mapa de tudo que está acontecendo, de como os mercados acabaram fechando no mundo, só que ele não é 100% acurado exclusivamente no dia de hoje. Nós vamos explicar o porquê. Nós vemos que no Brasil o mercado até então está positivo, vamos falar já na sequência. E na Ásia, o mercado acabou fechando um pouco mais negativo. Na Europa, nós temos a exceção hoje que nós temos feriado. Hoje, sim, tivemos feriado na sexta-feira, a maior parte dos países, mas principalmente no dia de hoje, nós temos feriado na maior parte dos países da Europa. É o feriado de Páscoa, que acaba acontecendo sempre na segunda-feira. Então, os mercados hoje eles não estão tão líquidos como costumavam estar, ou seja, há uma menor negociação nos mercados. Em compensação, claro, os Estados Unidos, que acabam movimentando boa parte dos mercados, no dia de hoje está operando de forma normal, né? Então, apenas esse adendo hoje, os mercados europeus eles não vão fazer, ou melhor, não vão trazer nada em questão de novidades. Então, quanto ao nosso humanômetro aqui está no patamar 59, mercado um pouco mais bem humorado até o presente momento. Quanto ao índice do VIX, então, que é o índice do medo, hoje está subindo 6% na casa de 19, sem grandes surpresas quanto a esse ponto. Quanto também ao petróleo Brent, que está próximo da estabilidade, porque está tendo poucas movimentações, como existem poucas moedas correlacionadas com o dólar, e o próprio euro, a própria libra esterlina, que são as moedas mais fortes depois do dólar, e então está impactando um pouco o mercado das commodities no dia de hoje. A segunda começando de uma forma bem devagar. O DXY, o dólar, a nível global, está subindo 0,60% na casa de 102. Pois bem, nós temos algumas novidades aqui, trazendo, apesar de um dia sem grandes surpresas, nós temos algumas informações aqui que são bem curiosas. Nós vamos então começar pelo nosso calendário econômico, que na sexta-feira, então vamos começar no dia 7, que foi Sexta-feira Santa, que acabou sim sendo feriado em alguns países, mas a divulgação, o calendário econômico acabou sendo divulgado de igual maneira. E com certeza, entre o dado mais esperado foi o payroll, que era esperada a criação de 239 mil novas vagas de trabalho e vieram 236 mil novas vagas. Ou seja, veio praticamente com o esperado, levemente abaixo, mas que ainda coloca pressão no mercado de trabalho, ainda coloca pressão inflacionária na economia. E relembrando de que o dado relativo ao mês de fevereiro veio o dado informado foram de 311 mil vagas, só que houve a revisão, houve a criação de mais vagas, houve a criação de 326 mil, inclusive, tá? Mas o que isso acabou impactando? O nível de desemprego, em níveis percentuais, está em 3,5, ainda continua em níveis extremamente baixos, em níveis bem, digamos assim, otimistas, né? Só que quais as consequências de tudo isso? Nós vemos aqui nesse relógio aqui que acaba medindo a perspectiva de juro para a próxima reunião do Fed, que acabará acontecendo no dia 13 de maio. E o que está acontecendo? Hoje o juro está em 5%. Nos Estados Unidos, juro de 5% é algo que não é tão normal de acontecer, mas a perspectiva do mercado perante essas informações do payroll que nós tivemos fez com que o mercado estimasse uma possibilidade de quase 70% que o juro aumente a 5,25% ou que se mantenha em 5%. Aí a perspectiva para que o juro tenha um corte de 0,25% está em 31%. Então, realmente, hoje a perspectiva do mercado é que o dado não é 100% positivo, porque ainda demonstra que a atividade econômica norte-americana está resiliente. Está cedendo, sim, aos poucos, mas não tão rápido como se imaginava.
Eu, particularmente na minha concepção, esse juro vai se manter elevado por mais um tempo, porque os dados ainda se demonstram aquecidos, tá? Então, sinal de alerta, esse com certeza foi um dado que movimentou bastante, que deu o que falar agora, desde sexta-feira até o presente momento. Dando sequência, então, sexta-feira, esse foi o dado de principal impacto. E no dia de hoje, nós tivemos aqui, a semana vai trazer inclusive informações inflacionárias. Amanhã no Brasil, o IPCA, um dos principais índices aqui no país, e na quarta-feira nos Estados Unidos. Então, ainda a semana está trazendo mais surpresas e ainda vai trazer mais novidades em relação a isso. E nos Estados Unidos aqui também acabou de ser divulgado o percentual, o chamado inventories, que significam os estoques das empresas. Quanto mais baixo significa que estão esses estoques, e nós vemos que está caindo, significa maior aquecimento econômico. Por quê? Porque significa que as empresas têm menos estoque. Considerando que elas têm menos estoque, é porque elas estão vendendo, e isso significa aquecimento econômico. Era esperado, então, um crescimento de 0,2, veio de 0,1, sem grandes surpresas. Por mais que esse indicador tenha uma variação mensal, eu gosto de considerar, e o correto também de ser considerado nesse indicador, é a variação dele no tempo. O que isso quer dizer? Que um ano atrás, até o presente momento, nós vemos que, verificando os estoques das empresas ligadas à manufatura, significa de que a atividade econômica ainda continua, no caso, aquecida, né? Então, dados positivos nos Estados Unidos, mas para o presente momento eu ainda acredito que as informações positivas não são tão positivas devido à luta à inflação, que ainda continua sendo um dos principais temas do mercado norte-americano e, por que não, mundial. Pois bem, teremos mais algumas informações hoje ao decorrer do dia, né? A inflação na China também que vai ser divulgada à noite, né? Então essa informação fará mais sentido se nós fazermos no dia de amanhã. Mas olhando sobre o mercado empregatício norte-americano, tem algumas outras informações aqui falando sobre a procura por trabalhos no Indeed, que acaba sendo um site de emprego. E olha só que interessante, a oferta de trabalhos no ramo financeiro e no ramo de tecnologia, a linha azul e a linha roxa estão caindo de forma bastante acentuada. Tiveram seu pico, inclusive, logo após a pandemia, caíram durante o período pandêmico e depois tiveram uma boa recuperação e agora caíram de forma bastante significativa. E os trabalhos relativos a nursing, que significa a cuidados de enfermeiros, né, os cuidados mais relacionados à saúde e aos cuidados de crianças, o child care, então estão em patamar um pouco mais estáveis e menos voláteis, né? Então, mais uma informação do dado de trabalho norte-americano. Outra questão também que fala sobre a adição de trabalhos, nós comparando esse gráfico, nós percebemos que até o mês de março, o primeiro trimestre de 2023, demonstra que na economia norte-americana houve adição de 1 milhão de trabalhos no país. Então, mais um dado aqui reforçando de que a luta inflacionária com que o país, que o Banco Central vem lutando, com certeza tem um impacto muito grande e não vem sentido no mercado de trabalho. Então, realmente é um sinal aí que demonstra certos cuidados, né? Então, já vemos falando isso há um certo tempo e vamos ainda continuar trazendo essas informações de como que os setores estão se comportando. Também tínhamos outras informações aqui também relativas. Nós vemos que na Ásia, falando um pouco da Ásia agora, nós estamos com algumas outras informações aqui relativas de que o Musk ele está ignorando as sanções dos Estados Unidos e a China e anunciou uma fábrica de baterias da Tesla em Xangai. Xangai, no leste chinês, um dos principais polos financeiros da China e, por que não, do mundo até o presente momento. Então, ele está anunciando isso, ele não está considerando muitas sanções. E quando nós falamos em tensões, sim, está tendo a ilha de Taiwan, que é a província rebelde considerada pelo Partido Comunista Chinês, está cada vez mais próximo dos norte-americanos e os chineses estão fazendo exercícios militares na ilha, né? Então, veio um político norte-americano, não tem exatamente o nome dele agora, que está fazendo uma visita na ilha de Taiwan, os chineses não gostaram e fez com que os chineses se sentissem um tanto ameaçados por essa visita, e os chineses
novamente botaram seus navios, seus caças, seus jatos a fazerem exercícios militares na ilha, né? Então, mais uma vez, a tensão surgindo lá. E outra informação também aqui que veio fala sobre os Estados Unidos, né? Eles estão querendo mais investir nas bases militares nas Filipinas. Filipinas, que é o país mais próximo, junto a... Claro, o Japão é um país aliado dos Estados Unidos, seguido também da Coreia do Sul, mas agora os Estados Unidos estão criando uma relação mais próxima com as Filipinas para criar bases e manter a influência na região. Então, aqui, segundo o que a informação nos diz, Taiwan, essa ilha aqui, juntamente com a China, que é o continente, então os Estados Unidos têm ideia aqui onde está o mouse, de fazer instalações de mais bases militares aqui. Querendo ou não, isso também acaba impactando um pouco a economia. Talvez seja uma nova guerra fria, não sabemos, mas o fato é estar havendo tensões entre China e Estados Unidos, entre as duas maiores economias do mundo. Pode ser sim que seja apenas, como diz o ditado, cão que late não morde, que seja apenas mais um fato isolado, mas é bom prestar atenção. Nunca se sabe do que pode surgir desses outliers, né? Dessas questões mais específicas. Bom, então é isso que está acontecendo no momento. No Brasil, nós tivemos a divulgação do Boletim Focus hoje, sem grandes novidades também, sem grandes destaques das informações macroeconômicas expelidas, né, pela instituição. Bom, então estamos chegando no nosso tempo, no nosso limite, vamos dar um rápido giro aqui no mercado brasileiro. Entre os principais, vamos usar aqui no Ibov, o Ibov está subindo 0,84% no momento, a 101 mil pontos, e o dólar está subindo 0,45% a 5,10. Entre as empresas que são os destaque de alta, nós temos aqui... Opa, eu me equivoquei, perdão, aqui. Nós temos São Martinho, CSNA, Uzi Minas, Gual e GBR. Empresas mais voltadas a commodities, até o presente momento, estão subindo, estão no patamar positivo. E no campo negativo, nós temos Taesa, Sabesp, Ipera, Epvida, TOTS e Pets. Tá bom, pessoal? Então, esses são os principais destaques agora dessa manhã e do que pode vir a movimentar o mercado nessa segunda-feira e também ao decorrer da semana. No mais, agradecemos a atenção, desejamos a todos um excelente dia e uma excelente semana com excelentes negócios. Até mais.